pessoal, tudo bem? Quero convidar vocês para fazer este casacão aqui comigo. Eu dei o nome para ele de casaco Fox porque ele é laranjado e tem essa combinação de laranja com preto. Ele é um casaco unissex. Eu fiz grande porque eu fiz para o meu filho e ele tem 1,90 m, então eu tinha que ser um casacão grande. Ele não está aqui comigo por conta da quarentena, a gente está em cidades separadas, então ele não vai aparecer na foto, mas é um casaco para um rapaz bem alto. Aí, olha só, eu quero mostrar para vocês como é o esquema dele. Ele é feito em square, sendo aqui a parte de trás, olha, essa parte de trás, nós trabalhamos com 3 tiras de squares, sendo 3 aqui na lateral e 4 na altura. Então, se você quer fazer maior ou menor, ou você faz mais volta no square, ou você faz menos voltas. Ou também você pode fazer com 2 tiras de square. Como você vai saber isso? Fazendo a medida da sua largura. Você vai medir o seu ombro e vai ver que meu ombro tem tantos centímetros. Vou dividir por 3 square. Na verdade, vou dividir por 3, que são 3 square, e vou saber que tamanho cada square tem que ter. Então, você mede o seu ombro, divide por 3. Essa medida desse 3, esse 1/3 é a medida do seu square. Pode ser menor, pode ser maior, tá? Assim você vai saber o tamanho que você quer para a largura. O comprimento é opcional, aí você vê, se você quer compridão ou mais curto, você faz. No caso aqui que nós fizemos 4 square de comprimento, você quer mais curtinho? Faz com 3, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Olha, ele tem 4 square. 1, 2, 3, 4. Eu quero mais curto? Faço com 3. Então, o importante é a medida do ombro para saber o tamanho, para ele não ficar apertado no seu ombro. Então, ele tem essas 3 tiras de square aqui na parte de trás e na frente, nós trabalhamos somente com 2 tiras, uma numa lateral e outra na outra. E para atingir o tamanho dos squares atrás e ele não ficar a parte da frente menor, nós fazemos essas tiras aqui, olha. Mas essa pega tanto na frente quanto atrás. Aqui vai ser o diferencial, olha. Essa parte que nós fazemos aqui, que pega desde aqui da frente e passa pelo capuz. Porque ele tem um capuz, ó. Então, ele passa por todo o capuz essa tira, que nós trabalhamos diretamente no square. E aí ele preenche o capuz. Mas nós vamos fazendo e eu já vou mostrando todos os detalhes. O que eu queria mostrar é como você vai fazer a medida para fazer o tamanho do seu square. As mangas também são 2 tiras de square. No caso eu trabalhei com 3, 1, 2, 3 nessa e 3 na outra. E nós preenchemos para dar a largura do braço com pontos altos e também aquela tira que nós estamos trabalhando ela na blusa. Essa quantidade de pontos que você vai fazer aqui é conforme a necessidade para o seu braço, mas a hora que eu tô fazendo a manga eu mostro também. Então, o que eu queria mostrar era isso. Esse casaco tem os botões, é com botão, que você pode fazer com botão ou com zíper, e ele tem um cinto, olha, um cinto para amarrar, seguindo esse mesmo esquema aqui de desenho, que você pode fazer ou não. Caso você queira, eu quero casaco somente com os botões, não precisa fazer, é opcional, ele é um detalhe, mas fica muito bonito. E é isso, pessoal, é muito fácil de fazer e não é difícil. É um pouco demorado, por quê? Porque a gente tem que fazer, emendando, depois fazer as tiras, mas não é difícil, não tem uma dificuldade, tá? Ele tem mais um tempo mesmo e paciência, mas ele fica muito bonito, bem quente e bem diferente para o nosso inverno, né? A gente tem um casaco desse daqui, com certeza é bem diferente do que a gente sempre encontra nas lojas. Então, vamos crochetar? Nós vamos precisar das linhas na cor azul, branco, laranja e preto. A linha azul, essa daqui, o ideal seriam todas ter a mesma tex, mas eu não encontrei esse tom de azul na loja que eu fui, nessa mesma tex. Então, essa daqui tem 500 e essas daqui tem 353. Eu vou trabalhar com agulha de 5 milímetros. E também vamos precisar de um cortador de linha. Por ela ser mais grossa, no caso, se você trabalhar todas as linhas da mesma tex, não precisa fazer isso. Eu vou fazer a primeira volta com 3 pontos, utilizando o azul, e o restante eu vou trabalhar sempre com 4 pontos. Isso eu vou mostrar lá no esquema do nosso square.
Vamos começar com uma linha azul, fazendo um elo mágico, que é essa voltinha aqui, e dentro desta volta eu engato a minha agulha e puxo a linha. Aqui eu faço 3 correntinhas, 1, 2, 3, que equivale a um ponto alto, e faço mais 2 pontos altos, 1, 2. Tenho meu primeiro bloquinho, 2 correntinhas de intervalo, mais 3 pontos altos, 1, 2, 3. Mais 2 pontos altos, 1, 2, 3. Perdão, eu falei 2, mas são 3 pontos altos. Mais 2 correntinhas e 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas e emendo com baixíssimo lá no começo da volta, naquelas 3 correntinhas. Agora eu posso puxar a linha aqui do meu elo mágico e eu tenho pronto o começo da minha peça. Posso cortar a linha, arrematar, eu indico você já ir fazendo e arrematando, porque como nós vamos trabalhar com várias cores e várias emendas, nós teremos muitas pontas de linha para arrematar depois. Então eu venho aqui por trás da peça, dou um nozinho com a própria agulha, faço isso 2 vezes pelo menos, para não correr riscos da peça desmanchar na hora que estiver lavando ou coisa assim, né? E o restante da linha que sobra eu escondo embaixo aqui dos pontos. Escondo bem. E o que sobra eu corto. Mesma coisa eu faço com essa outra ponta. Olha, eu fecho bem o meu elo mágico, bem fechadinho mesmo. E aí eu vou fazer o nozinho aqui atrás. Com a própria agulha eu faço nó. Se você quiser, você pode utilizar uma agulha mais fina para poder fazer o nó. Volta. Agora nós vamos trabalhar com a cor branca. Então eu pego a minha linha branca. Como essa linha minha é um pouco mais fina, eu farei 4 pontos altos. Mas se a sua for da mesma espessura, perdão, trabalhe sempre com 3 pontos. Então eu engato aqui na quina. Puxo a minha linha e subo 3 correntinhas. 1, 2, 3. E faço mais 3 pontos altos. Com a correntinha equivale a 4. Então, aqui eu tenho 4 pontos altos, 2 correntinhas, mais 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Uma correntinha, vou trabalhar com uma correntinha de espaço entre os bloquinhos, 2 correntinhas somente nas quinas. Faço uma correntinha e venho aqui, faço os outros 4 pontos altos que eu estou fazendo aqui na quina. Lembrando de trabalhar sempre com a agulha bem solta, bem frouxinha, para não ficar um ponto repuxado, para nossa blusa ficar bem fofinha. 2 correntinhas, mais 4 pontos altos. Uma correntinha de espaço, 4 pontos altos, que são as quinas. Fiz as 4 quinas, olha, com 4 pontos altos, 2 correntinhas. E termino aqui com uma correntinha e um baixíssimo no começo da carreira, lá naquelas 3 correntinhas. Assim, eu fiz a minha outra carreira, a minha outra volta do meu square. Vou arrematar as linhas e agora nós vamos trabalhar com a cor preta. Seguindo o mesmo esquema de square, não tem diferença, a única coisa que tem aqui de diferente são a combinação de cores que dá esse movimento na peça. Então, eu faço o nozinho na linha, engato aqui na quina, subo 3 correntinhas, 1, 2,
3 e faço mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas de intervalo e mais 3 pontos altos. Aqui, nesse momento, eu já seguro a linha aqui, preta, para ficar presa embaixo dos pontos, assim eu não preciso arrematar. 3, 4. Uma correntinha de espaço, e aí nos espaços que vão surgindo aqui, nos bloquinhos que vão surgindo aqui, nós vamos preenchendo com 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Uma correntinha de espaço e cheguei na outra quina. As quinas eu faço 4 pontos altos, 2 correntinhas de intervalo, mais 4 pontos altos no mesmo espaço. Somente nas quinas que tem essas 2 correntinhas de intervalo. E sigo fazendo toda a minha volta nessa mesma repetição que eu acabei de fazer. Todas as laterais, são 4 laterais. Eu fiz uma, vou fazer 2, 3, 4. Terminei a volta, encerro com um baixíssimo aqui no começo da carreira, naquelas 3 correntinhas, e posso cortar a linha e arrematar. Seguindo o mesmo esquema, faço um nozinho aqui na minha linha e vou fazer o esquema do square. Só que agora eu vou fazer 2 voltas. Aqui, até aqui eu fiz uma volta de cada e nessa eu vou fazer 2 voltas. Sigo da mesma forma, subo 3 correntinhas na quina. Faço mais 3 pontos altos, com a correntinha que equivale a um ponto alto, eu fico com 4. Já seguro a linha aqui, por baixo dos pontos, 2 correntinhas de intervalo, mais 4 pontos altos, que eu estou fazendo a quina. 1, 2, 3, 4. Uma correntinha de intervalo. E faço o bloquinho que vão aparecendo nos espaços, preenchendo os espaços com bloquinhos de 4 pontos altos, sempre fazendo uma correntinha de intervalo. Nós utilizamos 2 correntinhas somente nas quinas. Então, eu faço aqui 3 pontos altos, 4 pontos altos, uma correntinha, cheguei na quina, 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 2 correntinhas de intervalo, mais 4 pontos altos. Vou fazer toda a volta aqui e já mostro. Fiz uma volta, olha como está ficando bonito, é uma bela combinação de cores. Encerro com um baixíssimo no começo da carreira e continuo fazendo. Aqui eu caminho um pouquinho com a agulha por cima dos pontos da quina para chegar bem na quina mesmo. Então eu caminho com baixíssimos, que é puxando a linha tudo de uma vez para a agulha. Então aqui eu subo 3 correntinhas e sigo fazendo o mesmo esquema do square, que são 4 pontos altos, no caso aqui a quina, 2 correntinhas de intervalo e mais 4 pontos altos. E nas laterais, sempre uma correntinha de intervalo. Vou fazer essa outra volta, porque não tem segredo, é só repetição do square, do mesmo esquema do square, que nós já fizemos em todas as outras voltas. Aí, nós vamos fazer todos os esquemas, a quantidade de square que nós precisamos. E depois nós vamos montar. Então, a partir daqui é só repetição. Você vai fazer a quantidade que você precisa aí. Eu vou fazer a minha. Depois nós vamos montar a blusa e fazer os acabamentos, fazer as laterais. Então, vou terminar aqui o meu. Nesta repetição aqui, já volto. Terminei. Com baixíssimo no começo da carreira, agora é só seguir esse esquema aqui e fazer todos os squares que nós precisamos, a quantidade que a gente precisa. Vou fazer os meus, é seguir esse esquema e depois a gente vai voltar para poder costurar.
fazer as emendas, tá? Então agora é só repetir esse processo aqui. Nós vamos precisar de 32 squares, 32. Então, feito os 32, nós vamos começar a fazer as emendas, a distribuição. Então, nós precisamos de 12 squares para a parte de trás, que nós vamos montar 3 tiras com 4 squares cada uma. Nós precisamos de 8 squares para a parte da frente, montando 2 tiras com 4 squares cada uma. Nós vamos precisar de 6 squares para as mangas, sendo 3 tiras, né? 3 squares em cada tira, 2 tiras de 3 squares cada. E para a touca nós precisamos de 6 squares, todos emendados montando este retângulo. Essas são as peças que nós temos que fazer para montar o nosso casaco. Feito isso, nós vamos montar as tiras. Feitas nossas distribuições, né, as partes que nós temos que ter as 2 tiras da frente, a parte de trás, as 2 tiras do braço e da touca. Nós vamos fazer as emendas. Então, eu vou juntar aqui o lado certo com o lado certo, aqui ó, os dois juntos, e vou emendar pelo avesso. Com agulha de tapeceiro, eu pego um pedaço de linha e vou fazer as costuras. Não precisa fazer nenhum nozinho, a gente deixa uma ponta e depois a gente esconde essa ponta. Então aqui, ó, bem pela quina, esse primeiro ponto aqui, eu pego as 2 correntinhas, olha, as 2 linhas, e venho nesse mesmo local aqui do outro lado e pego os outros 2. Então, eu venho aqui pela quina, pego 2, venho aqui, pego 2 do outro lado e passo. Deixo uma ponta, que essa ponta nós vamos esconder, assim será o nosso arremate. Venho aqui, pego 2, 2 do outro lado e vou costurando. Dois aqui, 2 aqui. Dois, 2. E assim eu vou fazer as minhas emendas. 2, 2. Cuidando para quê? Olha, os bloquinhos fiquem com os bloquinhos, o espaço fique junto com o espaço, outro bloquinho com outro bloquinho. Cheguei aqui no fim, tiro a linha e agora nós temos a emenda, olha. Tem essa ponta de um lado, essa ponta do outro. Nós vamos esconder. E aqui ficou o lado certo. Então, atenção, você que vai colocar atenção para ficar bem justinho e não correr o risco depois de desmanchar ou ficar um buraco aqui. Agora, eu pego e vou esconder essa linha. Eu tô utilizando 2 agulhas, porque essa daqui é maior, é melhor para costurar, e essa daqui é menor e é melhor para esconder os fios, porque essa parte é mais fininha. Então, aonde eu costurei, eu vou passar toda essa linha por dentro dos pontos, de um lado e do outro. Aqui todinho eu vou passar e esconder essa linha toda que eu deixei. Ó, sobrou um pedacinho. Eu gosto de esconder tudo, então eu venho, passo a agulha aqui, no meio dos pontos, aonde eu costurei. Passo aqui pelo buraquinho, pedacinho que sobrou e termino de passar, ó, passei ela todinha. Agora eu vou fazer da mesma forma deste outro lado. Separei a parte da frente, a parte de trás, a parte do braço e a parte da touca. Fazer todas as emendas, aí depois nós vamos emendar as tiras. Já fiz todas as emendas da parte de trás, olha, as 3 tiras, 1, 2, 3. Agora, vamos colocar a parte da frente junto. Aqui estão as 2 tiras da parte da frente, igual as de trás, com 4 square. Então, nós vamos emendar assim, olha. Essa parte aqui, essa tira em uma ponta, e essa outra tira na outra ponta. Vamos fazer a emenda somente aqui no ombro, porque as laterais nós vamos fazer ainda alguns pontos. Então, as emendas são aqui e aqui. O que é importante é que essa tira e essa nós vamos emendar só metade.
só até o meio, exatamente até esse square aqui do meio, olha. 2 pontos aqui do meio, esses 2 pontos e o restante nós vamos colocar na touca. Então, lembrando que nós vamos emendar só esse canto, este outro canto, até o meio. Porque a touca nós vamos emendar a partir daqui, passar pela outra metade do square atrás, pegar todo esse square aqui, e a outra metade e a outra metade. Então, a touca vai ficar assim, por isso nós precisamos ter essa metade aqui. Porque aqui ela desce reto para nós fazermos o bico. Então, agora nós vamos emendar metade aqui, metade aqui. Aqui está a touca. 3 square embaixo, 3 em cima, todo ele costurado. Então, agora nós vamos fazer 2 carreiras aqui na parte de baixo, ó, nessas 3 de baixo, 2 carreiras da cor laranja e mais 2 aqui em cima, para depois nós emendarmos na peça, na blusa e também fechar aqui a frente. Então, agora eu preciso fazer 2 carreiras aqui, 2 aqui na cor laranja. Quero mostrar aqui que eu já costurei a parte da frente aqui, que é essa tira, olha, metade, e a outra metade ficou livre, juntando este inteiro de trás e as outras 2 metades deste lado e deste lado, que é onde nós vamos pregar, costurar a touca, o nosso gorro. Então, aqui nós já temos aqui a frente costurada e vamos costurar o gorro. Aqui está o gorro, olha, eu fiz as 2 carreiras de ponto alto em cima de cada ponto de base aqui, na cor laranja, de um lado, onde ficam aquelas 3, e do outro lado aqui. Agora, nós vamos costurar daqui, olha, passando este meio, depois a gente costura essa outra metade do square aqui, o outro inteiro aqui, olha, aqui, a outra metade aqui na parte de trás e a outra metade aqui na parte da frente. Assim fica o nosso gorro costurado. Deixa eu puxar mais aqui para perto. Então, aqui, metade na parte de trás, a parte inteira aqui, metade neste lado e metade neste outro lado. E assim vai ficar o nosso gorro. Depois a gente costura lá em cima e depois nós vamos fazer as faixas que vai encontrar. O esquema de costura é o mesmo. Nós vamos juntar aqui pelo avesso, olha, pelo avesso e costurar ponto com ponto. Pego aqui os 3 e venho aqui neste primeiro ponto. E vou fazer isso em toda a minha volta. Terminei de costurar o capuz aqui, olha, dá certinho, porque nós fizemos um ponto alto em cima do ponto alto de baixo, então nem sobra e nem falta nenhum ponto, olha, dá certinho. Agora, você pode experimentar aí, e se der certo o tamanho aqui e a altura da sua cabeça, estiver confortável, você já pode costurar essa mesma costura que nós fizemos pelo avesso. Pode costurar. Se você achar que tá justinho, faz mais algumas carreiras aqui de ponto laranjado. Eu experimentei e o meu deu certo, então eu já vou fazer essa costura aqui. Então é uma hora que você já pode fazer, porque depois nós vamos fazer a volta nele todinho, fazendo aquela parte da frente, onde nós vamos colocar os botões, tá? Então, terminando aqui o gorro, nós vamos fazer as laterais. Aqui, do jeito que está, olha, nós temos essa tira da frente, que nós pregamos aqui em cima no ombro. Então, ela vem daqui da frente, passa pelo ombro e desce aqui atrás. Nessa lateral toda, nós vamos fazer uma carreira de ponto laranjado, tudinho, começando aqui, ó, pela parte da frente, sobe, passa aqui pelo ombro e desce até aqui a parte de trás. Então, nós vamos trabalhar. Aí você corta a linha, depois você vem e faz a outra carreira de outra cor, corta a linha, nós vamos fazer uma carreira aqui de ponto laranja, outra carreira de de linha preta, então uma carreira de linha laranja, ponto alto, outra carreira de linha preta, ponto alto, uma carreira de linha branca, ponto baixo, uma carreira de linha azul, ponto baixo, aí voltamos repetindo.
uma carreira de linha branca, ponto baixo, uma linha preta, ponto alto e a outra linha laranjada, ponto alto para finalizar. É o que nós vamos fazer aqui nesta lateral. Começando por aqui, olha. Você escolhe o lado que você vai começar, pela frente ou pela trás. O que importa é que tem que dar toda essa volta aqui. Então, nós vamos fazer essas carreiras aqui do lado, agora. Fiz aqui de um lado, quero mostrar para vocês como que é. Depois vou fazer o outro lado, ó. Aqui estão as pontas que eu não arrematei ainda. Então, eu vim aqui na lateral e fiz uma carreira de ponto alto laranjado, ponto preto, linha preta, ponto alto, branco, ponto baixo, azul, ponto baixo, branco, ponto baixo, preto, ponto alto e laranja, ponto alto. Assim, olha, eu tenho esta lateral. Ainda tá parecendo um colete, né? Depois nós vamos fechar aqui e colocar a manga, mas ainda preciso fazer o meu outro lado. Eu fiz só um lado, agora eu vou fazer deste outro lado aqui. Lembrando que é mesmo esquema que nós fizemos antes, um ponto alto em cima de cada ponto alto, aqui tem uma correntinha de intervalo, faço um ponto alto, é o mesmo esquema que nós fizemos na manga, que nós fizemos no gorro, seguindo a sequência. Terminei de fazer as duas laterais, ó, aqui tem um lado, o outro, os dois estão prontos, também costurei o meu capuz, então tudo isso daqui já está pronto. Agora nós vamos fechar essa parte aqui do meio, ó. Aqui tem um lado, aqui tem o outro e nós temos essa abertura aqui. Então, agora nós vamos fazer esse trabalho aqui, ó, aqui no meio, dando toda a volta, começando em uma ponta aqui, sobe, passa pelo capuz aqui, do outro lado e desce, até chegar aqui nessa ponta. Então, nós vamos fazer toda a frente para preencher este espaço aqui, sendo uma carreira de linha laranja, ponto alto, outra carreira de ponto alto na linha preta, depois a branca, azul, volta branca, volta preta e volta laranja, tudo com ponto alto. Como nós fizemos aqui, só que aqui, olha, nós utilizamos ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, porque a gente não queria tão largo, mas aqui no meio não. Nós vamos trabalhar todas as carreiras com ponto alto. Estou fazendo aqui, né, aquela parte de dentro que nós estamos terminando para poder montar a nossa blusa. E se você for colocar botão, nessa hora aqui que está fazendo a carreira azul, é a hora de deixar esses buraquinhos aqui. Caso você queira colocar botão, então você deixa o buraquinho. Eu estou fazendo isso no lado direito. Então, eu fiz aqui, ó. Seguindo esse desenho aqui, bem no meio, eu deixei um buraquinho. Então, eu vou deixar 1, 2, 3, 4. E bem aqui em cima, aonde começa o gorro, vou colocar um. Então, vou ficar bem aqui em cima, onde começa o gorro, vou colocar um também, um buraquinho para fechar. Como que é? Eu faço bem aqui, olha, onde chegou a hora de eu colocar, eu seguindo essa sequência aqui, ó, esse espaço aqui. Eu faço duas correntinhas, uma, duas, e pulo 2 pontos aqui, olha. 1, 2 e continuo fazendo. Vou fazer ponto alto até chegar no outro local onde eu devo deixar o buraquinho. A quantidade de buraquinho que você vai deixar é a quantidade de botões que você deseja colocar. Se você quer colocar mais botões, divide aí, por exemplo, eu quero colocar botão mais juntinho, então eu vou deixar um buraquinho aqui, outro aqui, outro aqui. Eu conto quantos pontos que eu terei que deixar de espaço e vou repetindo esse processo. Eu vou colocar poucos botões, então eu deixei pequenos espaços, poucos espaços, tá? Então, só lembrando que quem for colocar botão com casa, esse é o momento, porque pode ser também que você queira colocar botão de pressão, né? Aqueles de pregar que não precisa deixar espaço. Como eu vou deixar, vou colocar esses botões, eu vou deixar essa casinha aqui, olha, esse buraquinho, tá? E vou continuar fazendo o meu até chegar aqui no outro local que eu tenho que deixar outro buraquinho. E assim eu faço toda a volta. É só de um lado que a gente deixa o buraquinho, do outro lado nós vamos pregar os botões. E vou continuar aqui fazendo. Depois dessa daqui vou fazer o branco, o preto e termino com laranja. Aí nós vamos montar as mangas. E por fim terminamos o nosso casaco Fox. Falta bem pouco, né, pessoal? Vamos continuar. Terminei de fazer a parte da frente, olha, que pega toda aqui
os dois lados, pega as laterais, pega toda a parte de cima do capuz e também já tem as aberturas dos botões para quem vai fazer o botão, para quem vai colocar o botão. Então eu terminei aqui fazendo a volta do azul, do branco, do preto e do laranja, finalizando com laranja. Não fiz ponto baixo porque eu quero flexibilidade mesmo, então não precisa fazer. Agora é só a gente fazer as mangas, pregar e fechar a lateral a hora que nós pregarmos a manga. Bom, então estamos agora fazendo a manga. De cada lado, nós precisamos... Aqui estava o square, eu já fiz duas carreiras de cada lado. Nós vamos fazer, no caso, para essa manga que eu estou fazendo, para este tamanho, porque é conforme o tamanho que você está fazendo, você vai fazer as carreiras de laranja, porque é laranja que vai preencher o espaço. Depois... O azul, o branco e o preto é o detalhe, mas nós já temos que ter a medida em laranja. Então, eu vou continuar fazendo aqui, eu fiz uma, ó, aqui tá os squares. Aqui eu fiz duas carreiras de laranja, mas é pouco, duas de cada lado, olha. Só que é pouco para o tamanho da manga que eu tô fazendo, que é um casaco masculino grande, eu tô fazendo no tamanho bem grande, eu preciso de mais. Então eu vou fazer 6 carreiras de ponto alto na cor laranja de cada lado da manga. Depois eu vou trabalhar o preto, o branco e o azul, que serão 2 carreiras de linha preta, 1 carreira de linha branca de cada lado e apenas de um lado nós vamos fazer a carreira azul, que daí a hora que emenda ela fica bem no meio, fica centralizado embaixo. Então aqui você vai fazer essas carreiras de laranja conforme a sua necessidade, conforme o tamanho da manga que você vai fazer. Aqui está uma manga já pronta, olha, eu preciso deste tamanho de manga aqui, dobrado, desse tamanho de cava aqui, porque é para um adulto. Então, eu precisava aqui, ó, de 22 centímetros de cada lado. Então eu aumentei, eu fiz bastante carreiras no laranja, porque é essa parte que vai definir o tamanho. Aqui é o trabalho centralizado de cima, aqui define a largura, conforme você vai aumentando, você vai aumentando o laranja, e aqui também são os detalhes de preto, branco e azul, que a hora que nós emendarmos aqui, o azul vai ficar bem no centro, olha. 2 preta, 1 branca, mesma coisa do outro lado. Só que aqui eu fiz a azul que nós vamos emendar depois, a hora que nós formos pregar na blusa. Então, vou fazer agora o outro lado, a outra manga, e volto com vocês pra gente emendar na blusa e fechar a lateral. Fiz as 2 mangas, estão aqui, olha, e agora nós vamos pregar no casaco. Então, aqui pelo avesso... Aqui está, ó, essa é a parte da frente, aqui é a parte de trás, só que esse não é o avesso é este outro lado aqui. Então, bem aqui, olha, aqui está o ombro, exatamente o ombro. Eu vou colocar a minha peça, ó, não tá costurada a lateral e a manga também não, aqui é o avesso. Então, eu vou colocar a peça virada com o avesso pra cima também e vou centralizar, olha, aqui é o meio. Vou centralizar este meio com este meio aqui. E para não ter erro, eu vou costurar daqui para cá até chegar aqui e daqui para cá até chegar aqui. Depois nós vamos costurar a manga daqui para cá. E aí a lateral. Então agora você faça isso aí na sua peça, centralize bem, porque não tem como contar os pontos, porque pode ser que você esteja fazendo ou maior ou menor. Então, para não ter erro, você centraliza aqui o ombro no meio do, do desenho central aqui da sua manga. Aí você prende aqui e costura um lado e depois o outro. Aqui está, costurei, olha. Costurei aqui com agulha de tapeceiro, aqui, igual nós costuramos o capuz. Só ir passando a linha nos pontinhos. Contei, deu 30 pontos até terminar o preto, mesma coisa, 30 pontos até terminar o preto. Essa parte eu não costurei, porque agora eu vou costurar aqui a manga, ó, pelo avesso. Então, eu junto aqui, ó, as peças,
junto aqui a manga e vou costurar até chegar aqui no final. Chegando aqui no final, ele vai ter esse espaço aqui para ser costurado ainda. Aí nós vamos costurar para que o azul fique bem centralizado na parte de baixo do braço, porque ele vai servir para frente e para trás. Então agora eu costuro a lateral aqui do braço e aí depois nós vamos costurar a lateral da blusa, tá? O processo é o mesmo aqui com agulha de tapeceiro. Eu vou costurar com uma linha azul. E é bom começar do punho para ir até a cava, porque assim não tem desencontro aqui dos pontos. Então eu passei aqui, dei o nozinho e vou seguir o mesmo processo. Pego 2 aqui, 2 aqui, olha. E passo. Terminei de costurar aqui a manga, olha, então ficou o branco, o azul no meio, o branco. E agora eu vou dobrar assim e vou costurar essa parte na parte da frente, pegando metade do azul e a mesma coisa do outro lado, olha. Essa parte branca aqui, pegando metade do azul. A hora que eu terminar isso daqui, eu já vou seguir costurando. Termino aqui, sigo costurando aqui essa lateral, que é a parte da blusa. Só que é importante você começar sempre pelas pontas, porque se tiver alguma diferença de ponto, ela vai ficar aqui embaixo do braço e não aqui com as pontas separadas. Então, eu vou terminar agora de costurar aqui, olha, do jeito que eu estou, eu vou costurar aqui, olha, pegando um ponto branco aqui na lateral da blusa, até pegar metade do azul. Faço isso do outro lado, arremato a linha e começo pela ponta. Vou terminar isso daqui e vou fazer o outro lado. Terminei de pregar a manga, as duas, né, dos dois lados. E também eu quero mostrar para vocês que eu fiz aqui é opcional, caso você queira fazer. Eu terminei de pregar as mangas aqui, dos dois lados, olha, deste lado aqui e deste outro lado aqui, temos as mangas. Eu fiz aqui no punho, somente na parte laranjada, saindo daqui, passando por aqui, até chegar aqui do outro lado, sem fazer aqui, nessa parte colorida, eu fiz uma carreira de ponto baixo para o punho ficar bem firme. A mesma coisa eu fiz aqui embaixo, na parte da barra do nosso casaco. Aonde era laranjado, eu fiz uma carreira de ponto baixo, aqui atrás e também na frente, somente nessas partes, porque aqui ela termina assim mesmo, olha, para ficar essa parte colorida sem ter nenhuma barra laranjada, mas é opcional, você pode fazer toda a barra laranjada se você quiser. E também fiz um cintinho, olha, esse cinto aqui, ele é da largura da blusa ou a largura que você quiser, caso você queira mais largo, somente de ponto baixo. Fiz uma correntinha alaranjada, do tamanho que eu queria fazer o cinto, e fiz a carreira de ponto baixo, olha aqui, ó, ponto baixo laranja, preto, branco, azul, branco, preto, laranja, tudo virado pra frente. Não fiz ele indo e voltando. Terminei, fui lá no começo, onde eu comecei o laranja, comecei o preto. Depois voltei lá no começo, onde eu comecei o preto, fiz o branco. E assim sucessivamente fiz esse cintinho aqui, na altura da cintura. Fiz essa correntinha para ele ficar preso. Só isso, é opcional. Por quê? Porque o nosso casaco tem botões. Lembra que nós deixamos as partes da casinha para pôr o botão? Aí eu fui lá e preguei o botão exatamente na mesma altura, então o cinto ele é opcional mesmo, é só um detalhe, como um enfeite, ou até mesmo para você que é magrinho ficar mais acinturado. E é isso, pessoal, está pronto o nosso casaco Fox, é um casacão grandão, esse tamanho é grande porque eu fiz para o meu filho, então ele é um tamanho bem grandão mesmo. Mas ele fica muito bonito, você pode fazer outras combinações de cores também. Ele demora um pouquinho para fazer, porque é grande, mas não é trabalhoso, porque ele é feito de square, e square é muito fácil trabalhar, né? E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. É um casaco fofinho, muito bonito, tanto para homem quanto para mulher, ele não tem essa questão de, é feminino ou é masculino. Eu fiz grande porque eu fiz para o meu filho. E até a próxima. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.